Tem um livro que eu considero divertidíssimo, de um dos melhores escritores brasileiros, se não for até o melhor, eu digo, pelo menos da geração mais nova, dos escritores brasileiros contemporâneos, né? Que é o As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo. Veríssimo que, para mim, é hors concurso. Todos os livros dele, praticamente todos, pelo menos os livros de humor. Ele tem outros que ele deixa o humor de lado e escreve sobre outros assuntos. Aí eu não sei se eu não acho tão bons. Mas os de humor são impagáveis, são facílimos de ler, vale muito a pena ler. Aproveito para dar essa dica aqui, As Mentiras que os Homens Contam, do Luiz Fernando Veríssimo. E o Luiz Fernando Veríssimo, ou outro escritor, talvez um escritor mais à direita, né, com uma visão mais conservadora, pudesse escrever um outro livro, um paralelo a esse daqui, né, As Mentiras que os Homens Contam, e escrever um livro, As Mentiras que o Lula Conta. Porque é impressionante o descaramento crescente do Luiz Inácio Lula da Silva, o Lully, o mentiroso mor, o corrupto mor, o ladrão mor, né? Porque a gente pode até dizer assim, não, existem ou existiram ditadores piores do que o Lula, pelo menos por enquanto. Eu acho que sim, ainda existem, né? Existem corruptos e ladrões do mesmo nível do Lula, ou até, ou talvez, algum maior, eu não conheço, mas pode até ser que exista. Agora, mentiroso na história do mundo, maior do que o Lula, sinceramente, eu não sou capaz de apontar alguém que tenha mentido tanto durante toda a vida como o Lula, porque mentiu desde que surgiu na cena política, na cena famosa, ganhou alguma repercussão lá nos anos 80, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, quando ele ganhou alguma repercussão. A única arma que o Lula tem, e ele usa de uma maneira desenfreada, né, é a mentira. Ele é o rei da mentira, o campeão da mentira. O adjetivo que você quiser, acrescentando uma mentira, é o Lula permanentemente. E cada vez mais ele está descontrolado, mentindo absurdamente. Ele, como muita gente diz, né, ele não se atualizou, ele não se digitalizou, ele não se tornou um cidadão consciente da nova maneira de se comunicar, que é a internet. Ele ainda acredita que ele mentindo em qualquer oportunidade que ele tenha de falar em público, ele vai ficar impune. Vai ficar tudo bem, porque poucas pessoas vão ter acesso à informação verdadeira, à realidade. Ele vai continuar falando para pessoas isoladamente. Não estamos mais isolados. Estamos integrados, cada vez mais integrados, cada vez numa classe de povo, uma classe popular de menor capacidade financeira, social, tal, econômica, né? Cada vez mais classes menores estão tendo acesso a esse confronto de verdade, a essa troca da mentira do Lula pela realidade. Não adianta. O Lula tem que entender, eu acho que não vai entender mais, a única coisa que ele vai entender agora é a morte, mas ele teria que entender que agora não dá mais para mentir, porque você é corrigido na mesma hora, é praticamente instantânea. A mentira não dura segundos, não se sustenta. Eu, às vezes, gravando um vídeo, já aconteceu mais de uma vez, de eu cometer um pequeno erro, um pequeno deslize, eu me enganar no nome de um personagem, ou numa data, e na mesma hora surge um comentário dizendo, ó, você errou ali, não é isso não, tal, beleza, e eu nem estava mentindo, eu estava errando. Comum, todo ser humano erra, e eu também tenho todo o direito de errar. E até daria esse benefício ao Lula se o que ele cometesse fossem erros, deslizes. Se enganou numa cifra, numa data, não sei o quê, tudo bem, mas não é.
há uma má intenção bem clara e óbvia na mentira. O Lula é o maior mentiroso que a história já teve. Eu duvido que o Maduro, que o Ortega, que sei lá, tenha mentido, o Fidel, tenha mentido tanto quanto o Lula mente. Numa época em que não dá mais, a mentira não se sustenta nem por alguns minutos. Ela cai na mesma hora praticamente. Ele está gravando e as pessoas no comentário já estão dizendo que aquilo ali é mentira. Mas é uma coisa assim assustadora. Esse último que ele falou que não há rombo fiscal. Ele falou que o governo anterior deixou um déficit. Ele só mente, mas é o tempo inteiro. É bem verdade que ele tem no IBGE um sujeito, um militante de extrema esquerda, o tal do Pokémon, que está lá para disfarçar, mentir, enganar, fabricar os índices do IBGE, como esse agora, do aumento dos postos de trabalho, o aumento da população empregada. Mentira! Mentira! A situação é exatamente oposta, mas ele está lá para isso, ele está lá para fabricar dentro do IBGE. Tanto é que já houve um levante enorme da maioria dos diretores do IBGE que estão sendo obrigados a participar dessa mentira que é o IBGE hoje em dia, na base da pressão, do assédio moral desse diretor que o Lula colocou lá. Colocou lá com essa função, com esse objetivo. Tanto é que ele está insatisfeito com o presidente do Banco Central que ele indicou, o Galípolo. Ele está insatisfeito porque o Galípolo está seguindo as regras econômicas, as regras macroeconômicas do mundo. Então, meu amigo, não dá para aturar mais um discurso do Lula. O próprio superministro, né, o superministro marqueteiro do Lula, já ficou envergonhado, já ficou constrangido com o discurso do Lula, quando ele ensaiou todo um discurso com o Lula que era recheado de mentiras. Ele está participando da mentirada do Lula, ele sabe muito bem que o Lula está mentindo, ele está dando as mentiras para o Lula contar, isso aí é tudo muito claro. Mas ele ficou envergonhado porque no momento de sincericídio, como o pessoal gosta de falar agora, o Lula falou e confessou que o governo dele não está entregando o que prometeu. Ele falou isso. E o superministro lá simplesmente ficou extremamente envergonhado, embaraçado, não sabia onde enfiar a porra da cara. Porque a verdade é essa, o governo Lula, depois de 2 anos, não entregou absolutamente nada do que prometeu. Pelo contrário, só aumentou a carga de impostos. Nós vivemos sob o maior, se eu não me engano, é IVA, que é a carga de impostos total de um país do mundo. Nenhum país do mundo paga tanto imposto, o cidadão paga tanto imposto, como no Brasil. A situação do Brasil é terrível. E você pensa que nós temos algum retorno disso? É zero retorno. Zero retorno. Só de ministério, o Lula duplicou o número de ministérios. Duplicou. Saiu de 20 para 40. É uma coisa assustadora. E com toda aquela corja, toda aquela quadrilha que vem embaixo de um novo ministério. Não há possível, a conta do Brasil não vai fechar de jeito nenhum. Nós só vamos ladeira abaixo. Já estamos 2 anos ladeira abaixo e agora vamos mais 2 anos ladeira abaixo se nada for feito. E mesmo que seja feito, o reparo, o conserto da tragédia do governo Lula vai levar muito tempo para ser percebida pelo cidadão. Não tenha dúvida disso. Nós precisaremos de o dobro, pelo menos, de 4 anos para recuperar esses 2 péssimos, trágicos anos do governo Lula. Mas, sinceramente, por favor, escritores, humoristas, escrevam as mentiras que o Lula conta. Vai dar um livro bem maior do que esse livrinho aqui delicioso do Luiz Fernando Veríssimo. As mentiras que o Lula conta. Até a próxima.